porque eu achei que hoje eu fosse falar para vocês da segunda lei do Carvalho. Deixa eu pegar aqui até para mostrar, tudo que eu pus de um jeito que não tá legal. É esse livro aqui que a gente está fazendo. Hoje seria a segunda lei, só que não, porque conforme eu fui me debruçar aqui para ver, eu falei, cadê a segunda lei? Mas assim, a primeira, porque eu estudo, gente, eu já li esse livro, mas faz tempo, e para trazer uma coisa bem feita para vocês, eu vou riscando todo o livro aqui, não sei se dá para vocês verem aqui, vai ficando riscadinho, que é para ver as ideias principais, leio, releio, depois faço aqui um roteiro para poder tirar as melhores ideias e para poder passar de forma mais interessante possível. Só que ainda tinha mais umas 30 páginas referentes à primeira lei. Vocês vão ler, vão ver, né, leis ou princípios, dá no mesmo, mas que dentro da primeira, que é a lei universal, né, ou lei do mentalismo, vocês vão ver que faz referências a algumas outras, mas ele ainda está explicando isso porque é deveras importante. A gente não vai conseguir ter apreensão disso na sua extensão, até porque imagina que o nosso conhecimento, tudo funciona em espiral. Também o nosso conhecimento não é numa linha reta e progressiva que você vai certinho, retinho. Então, conforme a gente vai, olha que coisa interessante, né? Imagina uma espiral que você vai subindo, subindo, assim, os horizontes vão se alargando conforme a gente vê. Quando a gente está do alto, a gente tem uma visão muito maior lá de baixo. Então, quando a gente entra em contato com o conhecimento, né, algumas sentenças ali que trazem muito conhecimento, a gente vai absorver um pouquinho delas. Quando a gente lê mais tarde, até isso acontece com a gente que é mero mortal, né? A gente não é só isso não, tá? Mas assim, nessa condição nossa, vivendo na matéria, vocês vão ver uma coisa muito interessante, que é um paradoxo muito importante que a gente vai ter que analisar, prestar atenção. Mas, então nessa condição nossa, como meros mortais aqui, quando a gente lê um livro e você volta a ler depois de alguns anos, vocês vão ver que a compreensão de vocês se alargou, parece que não é o mesmo livro, é muito interessante isso. Eu amo meus livros, né? É uma coisa que se eu emprestar, tem que ser VV, vai e volta. Mas é difícil muitas vezes que as pessoas, não que eu não queira que a pessoa tenha aquele livro, mas é porque eu gosto de consultar depois. Tanto é verdade que trouxe diversos livros aqui, eu quero ler todos para vocês, mas eu tenho que fazer uma seleção de acordo com aquilo que eu tenho intenção de passar, né? Mas a minha biblioteca em PDF ou em livro físico, ela é muito grande. Eu tenho não só uma biblioteca na sala, mas dentro de armário da cozinha, aqui no escritório. Então, assim, em tudo quanto é lugar, assim, no meu quarto tem, assim, vários livros. Então, eu tenho em tudo quanto é lugar, né? Onde eu andar, tem um livrinho, assim, do lado, né? Então, é isso, galera. Mas, assim, é importante que a gente releia, né? Porque é bem isso. Se aquele livro ele é muito bom, se ele traz um conhecimento que vai fazer a diferença, quando a gente volta a ler, então isso é importante. Lógico que tem aqueles outros que talvez a gente tenha comprado e não tem esse apelo tão grande. Se for um romance, por exemplo, você pode passar para frente, né? Porque ele vai funcionar mais ou menos como uma novela, a não ser que seja um clássico e você estiver fazendo um estudo literário, ou isso vai te auxiliar depois, né? Eu já fiz alguns cursos de conto, né, que eu gostava bastante, já participei de concurso, tudo. Eu adoro escrever, mas eu nunca tive fôlego para escrever mesmo um romance, né? Porque isso, até a Maria fazer isso, mas é que eu ainda não vi o tempo para fazer, quem sabe um dia, né? Mas vamos lá. A nossa intenção, então, é descortinar agora o caibalho. Eu achei que a gente pudesse ir direto para a segunda lei, como eu disse, mas não é possível, então a gente vai abordar porque é necessário. Eu não ia pura e simplesmente pular e ir para outra lei sem que eu explicasse para vocês o que tem aqui de mais importante e relevante, né? Então vamos lá. Então ele fala aqui, ó, o todo é espírito, aquilo que a gente viu, né? Então o universo é mental. Então a gente vive, imagina duas circunstâncias, né? Que a substância, a essência de tudo e todas as coisas, como eu falei no vídeo passado, né, a árvore, o cachorro, a gente, a mesa, todas as coisas têm a substância do todo, né? E na verdade essa materialidade é uma falsidade pela percepção que a gente tem. Então a gente acha que as coisas são concretas, são sólidas, têm uma existência real, e a única possibilidade que a gente tem
para entender que isso não é a realidade última das coisas, é porque tudo é transitório e temporário. Mas aí depois vocês vão ver certas broncas que a gente vai levar se a gente ficar muito apegado a essa ideia. Então a gente tem que ter duas ideias, né, que vão coexistir e são antagônicas, mas na realidade tem uma razão por que elas existem. E vocês vão entender conforme a gente vai avançando, tá bom? Então ele fala assim, ó, nada existe fora do todo, né? Então quer dizer que a gente vive, não só todas as coisas são feitas de substância do todo, como a gente vive no todo, e todas as coisas são manifestação. Ele vai falar a certas horas que não é uma matéria do todo, né? O todo criou e não é matéria dele. Ele cria com a mente. Então, o que seria essa possibilidade da gente entender de forma racional? Então, assim, a gente, quando faz as nossas criações mentais, imagina que a gente tem uma mente, mas a nossa mente, ela é finita, ela é limitada. A mente do todo é infinita. Então, a gente vive na mente do todo. Mas como? Imagina quando você vai escrever um livro, por isso até comecei falando sobre escrever, que eu adoro fazer isso. E a gente fazia oficina, né? Eu fazia com o pessoal oficina literária e coisa e tal. Então, tinha horas que a gente começava a criar personagem, né? Então, quando você começa a criar um personagem, você vai pensando nas características. Mas uma forma que eu gostava muito mais do que de forma voluntária e com um fim específico de criar personagem, por isso que eu gosto de escrever conto, que você senta e parece que as mãos têm vida própria, né? Então, aquilo vai se formando a história. Parece que é uma coisa assim psicografada, porque vem vindo os personagens, a combinação entre outros personagens para dar uma situação toda, o que essas pessoas estavam sentindo. Esses personagens têm muito da gente. Então, o que ele fala? Que quando a gente cria as coisas, e aí ele fala dos personagens, por exemplo, é quando Deus nos cria e cria todas as coisas, né? Só que ele sustenta por muito tempo, e são criações maravilhosas com leis que são provenientes da grande lei, que é o todo, né? Então, imagina Deus, que ele é incognoscível. A gente não pode entender como ele é, a gente só sabe pelos resultados do que a gente observa. E tem a lei da correspondência, que o que está em cima, o que está embaixo é como o que está em cima. Então, se você quiser resolver todo e qualquer problema, se você observar a natureza e as coisas que acontecem, você sabe que pela lei da correspondência as coisas se repetem em graus diferentes, mas com a mesma lógica, né? Então, olha que interessante. Tudo é inteligente, tudo segue em princípios inteligentes, leis inteligentes. E essas leis são responsáveis por manter o universo funcionando. Então, tem muita gente que fala, eu duvido de Deus porque tem a maldade, porque isso, porque aquilo. Não. Deus criou tudo e todas as coisas, né? Deu o livre-arbítrio e ele não vai interferir. O que acontece é que tem as leis que regem, como lei da causa e efeito. Quando você ainda ignora as leis e você pratica, né, certos atos, eles vão voltar a você. É bom que sejam bons atos, porque se forem ruins, você vai colher aquilo que você não quer colher, mas é dessa forma que você vai aprender, né? E a nossa natureza essencial, né? Ela é amor, mas não quando a gente está aqui manifesto. A gente tem amor, reconhece o amor, mas o amor verdadeiro que vai se depurando e que a gente vai ficando cada vez mais com essa amorosidade, porque a gente vai se reconhecendo em cada peça, né? Cada peça como sendo irmão, como sendo parte nossa, nada é separado. Então esse amor vai aflorando. Em condições normais de temperatura e pressão, o nosso amor ainda é pequeno, mas quando a gente se volta para a nossa essência e fica no observador, esse amor cresce por uma compreensão que não é lógica, né? Seria a compreensão do coração. Mas vamos lá. O que ele fala aqui, ó? Pelo princípio, foi o que eu acabei de dizer para vocês. Pelo princípio da correspondência, podemos entender que o faz, né? Da mesma forma que criamos imagens mentais. Então, isso é sobre a criação. A diferença de grau, temos uma mente finita, enquanto o todo tem uma mente infinita. Que mais? Aqui, o todo cria sem nada, que foi o que eu falei, ele não tem... É interessante que na Sutra Sagrada, né? Então, Masaharu Taniguchi, ele fala, Deus cria como cria todas as coisas, ele não usa martelo, ele não usa cinzel, ele não usa nada, ele cria unicamente com a mente, né? A mente é a causa originária de tudo. E aqui é o que falo, tudo cria sem nada, senão pela própria mente. Vivemos na mente do todo. Bom,
Então, o universo e tudo que ele contém é a criação mental do todo. Então, imagina que todas as coisas são criação mental. Mas aí tem as coisas que a gente fez aqui dentro, né? Então, você olha que legal, imagina que interessante. Você, da mesma forma que eu me sento, e aí eu começo a escrever e depois parece que os personagens criam vida própria. Então, assim, Deus cria e sustenta na mente, né, todas as formas de vida. E essas formas de vida inteligente, elas vão criando diversas coisas, né? Então você criou uma vida que cria outras coisas, que cria outra vida, né? Então aqui a gente não vai falar sobre a geração, efetivamente como princípio. A gente até pode falar um pouquinho sobre o princípio do gênero, mas depois a gente vai falar de forma específica quando for estudar esse princípio. Então vamos ver se a gente consegue se ater aqui, né? A mente infinita do todo é a matriz do universo. Legal, né? Então tá. O todo está acima de todas as leis, porque ele é a lei, né? É de onde precedem as demais, e ele não se submete a elas. Quando que Deus, ele se submeteria a alguma lei? Não. Ele criou todas as leis para que elas funcionem junto com as criações. Quando ele vai criar alguma coisa, que ele vai para uma hierarquia inferior, ele não, né? Mas a criação dele, então essa criação dele vai se submeter à lei, né? E ele vai usar essa lei para ajudá-lo nessa criação. Então aqui, ó, quando todo está criando, ele segue as leis da criação. Então ele não criou para deixar de lado, né? Ele está seguindo essas leis. Posto estar se movendo num plano inferior de existência. Ok. Dessa feita, manifesta o princípio do gênero em seus aspectos masculino e feminino, sobre o plano material, paternidade de Deus e maternidade da natureza. Então aqui a gente não está falando sobre macho e fêmea, mas a gente está falando sobre dois polos, né, opostos e que têm qualidades que se somam para a possibilidade da manifestação. Então, esse princípio do gênero que a gente vai ver de forma mais detalhada lá na frente, só pense aqui que o que Deus fez? Ele criou a natureza. E aí, o que ele está fazendo ali, a natureza acaba sendo a mãe, como a gente conhece, né? Quando você fala assim, a mãe natureza, né? Tem uma forma de se referir a ela. E aí Deus, como a mente, pai, como o princípio masculino, ele teria colocado a intenção na natureza para que depois a natureza por si só, com as leis que ele criou, fosse desenvolvendo todas as formas de vida, inclusive nós, né, os seres humanos que também somos parte da natureza. E aí a gente vai se desenvolvendo. Esse corpo, por exemplo, os elementos, né, que a gente utiliza de forma temporária nesse tipo de matéria, também não são nossos, são emprestados desse plano. O todo é um, os dois aspectos são meros aspectos da manifestação. Então, não confunda achando que Deus, ele é dois. Não, ele quando vai ter a manifestação, é que existe, então, essa divisão, né? Ele projeta o seu desejo no princípio feminino, que pode ser chamado de natureza. Então, foi o que eu falei agora. E, por consequência, este último, que é o princípio feminino ou a natureza, inicia o verdadeiro trabalho de evolução do universo. Então, imagina que você cria todas as coisas, depois elas andam por si mesmas, porque tem as leis que ele pensou, né? Que ele fez com o pensamento, pela lei da vibração. E aí nada está estático, tudo está vibrando ao mesmo tempo, seguindo as leis da evolução, né? Então ele sabe que ali na natureza que ele criou as leis e aquilo ali vai evoluindo, vai indo para o projeto que existe. Assim, em cima como embaixo. O princípio da correspondência. Fenômenos de um plano podem ser empregados na solução de enigmas de planos superiores ou inferiores. Então, foi isso que eu falei, né? Quando a gente quer a solução de alguma coisa, a gente observa que os antigos pensadores, filósofos, enfim, o que eles faziam? Como que eles descobriam as coisas? Além deles terem intuição e da mente nossa, né? Ir para planos superiores, né? Em mental superior, também eles observavam como a natureza as coisas aconteciam na natureza e aí eles poderiam empregar aqueles princípios para entender outras coisas. Então, isso é uma forma de conhecimento que a gente perdeu, né? Como eles faziam, mas que a gente pode adotar para tudo e todas as coisas, né? Porque as leis funcionam para tudo, como eu disse, eu acho que eu disse, né? No dia de ontem, porque a gente vai lendo tanta coisa, às vezes eu gravo, né, e eu tenho que gravar menos, então eu espero que eu tenha passado para vocês, mas que essas leis que a gente está estudando, elas
vão agir na nossa vida e vão agir em todos os planos de existência, para todos os seres, em todos os níveis também, né? Então tá, então é o princípio da correspondência, tá? Há diferentes hierarquias, aqui ele vai falar o seguinte, os seres vão evoluindo e nós seres humanos o faremos assim como outros seres, a gente vai chegar, então ele fala assim, ó, a gente tem um certo tipo de inteligência e evolução, mas existem vários outros seres que têm uma evolução muito maior que a nossa. Imagina só, seres que a gente conhece aqui, né? Que a gente pode não ter conhecido pessoalmente, mas que a gente tem um histórico. Aqueles que foram considerados santos, né? Que conseguiam fazer não vou cortar não, só para ter essas falhas, né? O fenômeno da bilocação, de estar em dois lugares ao mesmo tempo, de serem vistos em dois lugares ao mesmo tempo. Imagina Milarepa, né? Milarepa foi o yogi que você pode até visitar ali onde ele morava, onde ele vivia, que ele tinha um domínio tão grande sobre a matéria que ele conseguia atravessar ali a rocha e tem a mão dele, tem o lugar da mão dele em mais de um lugar quando ele dava demonstração para os alunos, né? Então isso é um dos aspectos, mas ele fazia prodígios e se vê diversos mestres na Índia que conseguiram fazer também, né? Depois a gente pensa em Cristo, né, nas histórias, como você conseguir ter um efeito, fazer um efeito físico com a natureza, né? Fazer com que a tempestade cesse, com que furacão deixe de acontecer, pare ali no meio. Então você imagina, mas o grau de maestria que você tem que ter para conseguir fazer isso. Então a gente começa a fazer com a gente. Por exemplo, tem hora que a gente pensa, Jesus, Maria, José, né? Eu para parar de comer doce, coisa que eu gosto, né? Demora tanto tempo, daí vai, não come um pouco, depois come. Então, que maestria que a gente tem, né? A gente é aprendiz aqui, então a gente se debruça sobre um assunto, estuda sobre ele, estuda para aprender, vai colocando em prática, vai seguindo em frente, mas todo mundo aprendiz, ninguém é melhor que ninguém. A única coisa que nos separa são aquelas pessoas que têm entendimento e compreensão, que certas coisas vão ressoar com a sua alma, vão se debruçar sobre certos assuntos, porque essa é a gama de interesse para aquele espírito que está desenvolvendo, despertando para ter isso. Se você está no meu canal, é porque você tem esse interesse, senão você não estaria aqui, né? Então a gente vai seguindo em frente. E aquilo que eu vou aprendendo, eu vou passando, e assim a gente vai fazendo, né? A diferença de outras pessoas que acham que isso tudo é bobagem, mas só querem viver para a matéria, para o prazer circunstancial. E não que não seja bom ter prazer. Aliás, tem uma coisa, uma máxima que para mim faz muito sentido, que é assim, que eu reparei vivendo e prestando atenção, que a gente só deixa dos velhos brinquedos quando a gente descobre outros, quando aqueles já não satisfazem mais. Mas a gente nunca vai deixar de buscar prazer nas coisas. É que os interesses vão se modificando. E não é nada de errado, é tudo muito bom quando a gente pensa no prazer. Mas que tipo de prazer você tem? Você deixa de ter um prazer só físico, você continua tendo, mas você começa a ter um prazer intelectual, você começa a ter um prazer espiritual. Então são os degraus. É um chamado de alma, né? Aquilo que a gente vai vendo. Você quer ter um controle maior sobre sua vida, os acontecimentos que estão ao teu redor. Então você começa a estudar as leis da criação e da cocriação. Então são várias coisas que a gente vai despertando. E conforme você vai tendo resultado positivo, você fala, gente, que legal, por que eu não fui fazer isso antes, né? E assim vai indo, e assim a gente vai caminhando, a gente segue em frente. E a coisa interessante a gente vai seguindo, né? Olha só que legal. Deixa eu ver se tem aqui, Isso, é que eu não sei se eu escrevi tudo, acho que provavelmente não, né? Gostaria de ter escrito mais, mas vou falando para vocês. Que a gente está tem dois nomes, né? A gente está evoluindo agora, mas tem um tempo, uma época da criação dos universos que é chamado como efusão, né? E aí depois como infusão. Aí assim, como que é efusão? Seria quando o todo ele vai criar os universos. E quando ele cria, ele se utiliza de algo compacto, né? A vibração vai baixando, 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 até que ela fique tão baixa que ela se transforma em matéria. Essa matéria vai se subdividir e através das leis vai formar todas as coisas, né? Dentro da mente do todo. Mas legal, maravilha. Aí o que acontece? Isso aí é efusão, né? Aí
Quando vai acontecer uma coisa assim, tudo vai começar a se individualizar. E essas forças que se individualizam, elas começam a voltar, a atingir uma maestria, elas vão procurando a maestria em tudo, né? Na parte física, mental, espiritual. E essa maestria que vai procurando cada uma das forças é o retorno para casa. Isso é muito demorado, vai levar eons, né? Que ele fala assim, vai demorar muito, muito, muito. Então a gente não tá no fim do mundo. A gente pode estar passando por uma transição, alguma coisa que tal, mas a gente não tá no fim do mundo, não, porque, assim, vamos supor que a gente vai, sei lá, vai acontecer muito mais provável a gente pensar que a gente está numa transição, numa situação de mudança, mas fim do mundo, vocês podem ficar tranquilo que não é, né? O fim da nossa vida pode ser, mas a gente não morre. E ele mesmo fala isso, olha que legal. Esse conhecimento, gente, vem de Hermes Trismegisto, tá? Então, não sou eu que tô falando, não, eu concordo só. Então, ele fala assim, ó, você não vai morrer, você vai simplesmente renascer em outra condição, em outro mundo. É assim, e assim é, a gente vai indo de degrau em degrau e vai evoluindo de volta para casa, é o caminho de todos os seres, de volta para casa. E cada vez que a gente vai tendo aprendizado, conhecimento, a gente vai subindo nas escalas e aí a gente vai para novos mundos e a gente vai despertando novos interesses e a gente vai se aperfeiçoando, tendo cada vez mais controle e domínio sobre a matéria, sobre as condições do que existe. Né? E aí o final, eu vou falar o final para vocês, mas curte o vídeo, senão não conta. Não é ao vivo não, então eu vou contar de qualquer jeito. Mas é que você curtir ajuda. Aí ele fala assim, ó, que no final das contas não precisa ficar preocupado, porque quando a gente efetivamente voltar para o todo, voltar para casa, a gente é como se fosse reabsorvido, onde aí realmente você tem o fim do mundo, você tem o fim de tudo, a gente voltou para casa, a gente voltou para o todo, só que a gente não é aniquilado, a gente mantém, né? Então os iluminados dizem que a gente mantém sim a nossa identidade, que é uma identidade muito expandida. E a gente faz parte, diz que é onde a criatura e o Criador se confundem, por causa do nosso grau de desenvolvimento. Então imagina que você tem verdadeiros mestres, né? Todos convivendo junto e de volta para casa, né? A gente vive no todo e vai para o todo. A gente vive, a gente nunca saiu do todo, mas a gente é reabsorvido numa questão de consideração que a gente não está mais em universos tão densos, que a gente vai estar numa velocidade tão grande de vibração e de tamanha compreensão e amor, né? Que é um reconhecimento que praticamente se iguala com a fonte, né? Mas a gente não precisa ficar preocupado, que a gente vai manter, né, o ego divino, né? Então, assim, cada um vai ter seu ego divino. Mas, daí eu acho que a gente vai conseguir ajudar na criação dos universos. Não sei o que vai ser lá na frente, porque eu acho que está um pouquinho longe, não muito. É questão de dias. Zoando, né, gente? Porque assim, nossa condição ela é terrível ainda. Mas ela é ótima, tá tudo muito bonito. A gente tem que festejar e tem que vibrar por cada dia. E agora, eu vou puxar a orelha de vocês, porque ele puxou a mim, então eu vou fazer a continuidade do que ele fez aqui, né? Porque isso é muito importante, é o paradoxo divino. Eu vou ler aqui do livro para vocês, do paradoxo divino, e aí depois eu leio aqui, porque é muito legal essa parte aqui. Então, e era meio grandinha para, não é tão grande para ler, mas era grande para transcrever. Então vamos lá, ó. Os falsos sábios, reconhecendo a irrealidade comparativa do universo, imaginam que pode desafiar as suas leis. Eles são loucos, vãos e presunçosos que se arrebentam contra as rochas e são despedaçados pelos elementos devido à sua loucura. O verdadeiro sábio, conhecedor da natureza do universo, emprega a lei contra as leis, o superior contra o inferior, e pela arte da alquimia, transmuta as coisas indesejáveis no que é precioso, o que o faz triunfar. O domínio não consiste em sonhos anormais, em visões e em ideias fantásticas, mas sim no uso das forças superiores contra as inferiores, escapando dos sofrimentos de planos inferiores mediante vibrações nos planos superiores. A transmutação e não a negação presunçosa é a arma do mestre, o Caibalion. Gente, isso aqui é incrível, né? E agora vocês vão entender por quê, porque daí a gente vai aprofundar. Vamos lá. Então ele vai falar, cuidado para que vocês vejam o que é a verdadeira sabedoria, do que os tolos
que acham que tem a verdade, mas que negam todo o caminho, que não tem essa verdade. Vamos ver onde que reside isso, ó. Paradoxo divino, o que que é? O universo é e não é. É real e é irreal ao mesmo tempo. Você fala, ferrou, né? E agora, né? Por que que eu não posso pensar uma coisa e posso pensar outra? A gente pode pensar, mas a gente tem que entender e valorizar mesmo aquilo que parece real. Olha só. O que significa que nós, como estamos vivendo e sujeito às leis do nosso plano, temos para nós que o universo e tudo mais é real. Então é assim, ó. Porque ele fala assim, quer ver? Que existe o absoluto e o relativo. Para o todo, o universo é irrealidade. Quando nós formos avançando mais e mais e mais na senda, né, no caminho, a gente vai ficar cada vez mais sutil. E a matéria vai perder a realidade. Daí você fala, mas não precisa, porque eu sou estudante de física quântica e eu entendo que, na verdade, a matéria é só uma percepção que os meus sentidos captam e que ela não tem existência real e tudo é oco, é vazio, apesar de eu ver como partícula, né? E não tá vendo como onda. Tudo bem, a gente tem essa compreensão que até é comprovada pelos fenômenos da física, mas a gente tem que entender que enquanto a gente está na matéria, tudo é muito real para a gente. A gente não tem, a gente tem que entender as duas circunstâncias e possibilidades de compreensão do universo. Você fala assim, como assim? Bom, você tem que saber que é e não é ao mesmo tempo. Mas você não pode negar a realidade das coisas e desafiar as leis. Essa é a loucura. Você fala assim, como assim desafiar as leis? Bom, nada é real, então eu vou pular desse prédio. Você vai morrer, você não vai poder pular desse prédio porque você tem um corpo físico. E, Carla, mas não é real. Então calma, calma, porque você precisa ter maestria. Se eu ainda estou oscilando entre o meu desejo de ter um corpo mais magro e ter o desejo de comer alguma coisa que eu gosto, como é que eu acho que eu tenho uma maestria que eu posso pular do prédio? Não posso, né? Então, eu não estou pronta para fazer certas coisas, né? Se eu fosse milarepa, tivesse me desenvolvido tanto e tanto e tanto, eu saberia o que eu posso e o que eu não posso fazer, né? Então, diz que ele saía, eu não sei, ele meio que levitava e ia correndo na velocidade, não sei do que, né? Eu não lembro direito isso aí, mas eles podiam fazer coisas, tipo, Cristo podia andar nas águas. Ele conseguiu passar para o discípulo dele aquela confiança e junto, talvez pelo campo eletromagnético, tenha passado para o discípulo. Então, calma, calma com a dor, porque o santo é de barro. Então, quando a gente está na matéria, ainda que ela não seja a realidade última das coisas, a gente não pode desafiar essas leis. E depois eu vou falar para vocês, né, como eu estava vendo, como a gente pode sim dominar, que daí entra muito na questão da criação mental, né? Mas é um passo de cada vez. Então tá, eu não posso fazer certas coisas, eu não posso negar. Pra gente, apesar de ser relativo, aí você fala assim, mas aonde pro absoluto que mora que isso não tem existência real? Porque tudo é passageiro e temporário. Só aquilo que permanece é real. Só aquilo que não teve começo nem fim é real. Só o absoluto é real. Todas as outras coisas são como sonhos, né, do todo, como todo sonhando. E assim ele está criando, como cria personagens que a gente estava falando no começo dessa conversa. Legal, cria todas as coisas, né? Mas, então tá bom. Agora, pra gente, a nossa visão é relativa, mas importante enquanto a gente vive. E são formas de crescimento. O todo não fez as coisas à toa. Quando ele coloca leis para que todas as coisas funcionem e funcionem daquela forma, tem bastante importância. Então, a gente tem que seguir essas leis. Aí você fala, mas até quando? Bom, a gente vai se desenvolvendo. E aqui eu vou dar alguma chave para vocês e a gente vai utilizá-las, assim como a gente tem utilizado, né? E utilizou dos 21 dias do desafio da tela mental. Mas a gente está vendo de ângulos diferentes e se aprofundando para poder realmente entender. Só entendendo, tendo compreensão, fazendo com que aquele conhecimento se torne